Esse é sempre um dos vídeos mais aguardados aqui do canal e também em todo o Booktube, né? Porque a gente adora ver listas com os livros que são os melhores do ano. E dessa vez não vai ser diferente, eu vou elencar aqui para vocês tudo aquilo do melhor que aconteceu no meu 2023 em termos de leitura. É uma lista que tá grande porque eu não consigo ser mais enxuta do que isso, gente, mas vai ter muita coisa boa e eu espero que vocês fiquem até o final para conferir uma a uma dessas dicas maravilhosas de leituras excelentes. A pilha tá tão grande que eu tô até com medo de levantar, mas enfim, aqui tá muito grande mesmo. Vocês já estão vendo até o primeiro livro que tá aparecendo aqui na pilha e eu vou então comentar com vocês todas as melhores leituras, brevemente, óbvio, né, porque isso aqui não é um vídeo de resenha, mas eu elenquei aqui 15 livros que se tornaram favoritos do ano e da vida, e também vou fazer menções honrosas, porque teve aqueles que não se tornaram favoritos, mas foram leituras muito boas, muito interessantes, por motivos diferentes, e eu vou explicar para vocês. Então eu vou começar pelas menções honrosas e depois eu passo para as 15 melhores leituras de 2023. Mas antes de eu continuar e fazer essa lista maravilhosa aqui, eu preciso lembrar todo mundo que está chegando no canal pela primeira vez que seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite e se inscreva e curta o vídeo e acompanhe todos os conteúdos que eu posto por aqui, isso é muito importante. Essa interação também com vocês aqui nos comentários é das coisas mais legais que acontecem na internet para mim. E vão comentando também as melhores leituras de vocês, deixem um comentário aqui embaixo ou no chat ao vivo, porque eu adoro saber essas listas, e também confiram tudo que eu deixo linkado aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco os livros todos bem bonitinhos e os links para vocês comprarem ou para vocês verem sinopse, valores e tudo mais, verem mais detalhes. Também vale lembrar que para cada livro que tiver resenha, eu vou deixar recomendada a resenha aqui, nos cards não cabem todas, mas aqui embaixo na caixa de descrição também é um espaço possível para isso, então eu deixo aqui todas as informações sobre aquilo que eu tô falando. Sem mais delongas e suspenses, porque eu falo mais que o Homem da Cobra, quero começar com as menções honrosas, que são aquelas leituras, 3 leituras, que foram muito boas, muito importantes, só não entraram para os livros favoritos da vida e eu vou mostrar já já. A ordem aqui é simplesmente a ordem de leitura, tá? Não tem ranking. Uma das menções honrosas que não posso deixar de fazer é desse livrinho aqui, Memórias de Mama Blanca, da Teresa de la Parra, publicado pela editora Oficina Raquel, com tradução de Lisandra Almeida. E é um livrinho que a gente leu no Clube Lê Latinos no início do ano e eu amei, fiquei apaixonada. É um livro muito gostoso, com memórias da infância de uma menina que é um alter ego aqui da Teresa de la Parra, muito inspirado na vida dela, e foi uma delícia de leitura, foi algo que aqueceu o coração, ver não só a vida dela, mas também um pouco da Venezuela, do início do século XX, então foi um livro que eu amei e tem resenha aqui, vocês podem conferir por quê. Outra menção honrosa é de um livro de não ficção que me surpreendeu muitíssimo, Linha Negra, da Jasmina Barrera, que é uma escritora mexicana, e esse aqui tem tradução da Silvia Massimini Félix, foi publicado pela editora Moinhos. É um livro em que ela vai falar sobre a sua experiência com a maternidade, ela que não tinha planos de se tornar mãe, né, e acaba engravidando e vai encarar isso através da escrita, e é muito legal acompanhar todas as fases que ela vai vivendo e as descobertas e as angústias e, enfim, várias coisas que ela vai compartilhando aqui. Eu achei essa leitura incrível, dei 5 estrelas para ela, se não me engano, e é um dos livros que eu recomendo para todo mundo, quem é mãe, quem não é mãe. As reflexões que ela traz aqui são maravilhosas. E a última menção honrosa é esse livro de poesia, Sou uma Selva de Raízes Vivas, da Alfonsina Storni, que é uma escritora argentina do século XX, uma poeta, e que tem uma história de vida muito impactante. Eu li o livro, esse aqui tem vários livros de poesia dentro, eu gostei bastante da maioria deles, mas o que mais me chamou a atenção foi a história da vida da autora mesmo, que vem muito aqui pelo pós-fácil, que é também do tradutor. Esse livro foi publicado pela editora Iluminuras, com seleção, tradução e notas do Wilson Alves Bezerra, e o pós-fácil dele é maravilhoso, eu fiquei encantada pela Alfonsina, já conheci um pouco, mas aqui com certeza consolidou, né, aquilo que eu já
sabia e aumentou ainda mais a minha admiração pela autora. É um livro muito legal e eu também recomendo super a leitura. E agora vamos para as melhores leituras do ano sem ranking, tá? Porque isso aqui não é um ranking, isso aqui é uma lista baseada na ordem de leitura mesmo, nos meses em que eu fui lendo. Então organizei quase tudo aqui por mês de leitura e não tem hierarquia entre eles. Todos são 5 estrelas e favoritos. Favoritos do ano e favoritos da vida. Primeiro, Saramago, né? As Intermitências da Morte. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano, concluídas em 2023. Eu comecei a ler ele no último dia de dezembro e estava amando e concluí em janeiro, né? Então foi a primeiríssima leitura aí que eu trouxe do ano anterior e Saramago é realmente uma coisa impressionante. Eu não consigo... Não sei dizer pra vocês o que eu sinto lendo ele, mas é uma espécie de encantamento, assim, porque a maneira como ele fala sobre as coisas e o que ele fala e as ideias que ele traz são incríveis. E aqui ele vai trazer uma história em que, certo dia, em certo país aí fictício, a morte deixa de trabalhar. E como vai ser a vida daquelas pessoas agora sem a morte trabalhando, né? Sem que ninguém mais morra. Como vai ser administrada a cidade, como vai ser administrado os hospitais, enfim, os asilos, a questão das pensões, das aposentadorias. Então, várias coisas nesse sentido, mas também mais aspectos emocionais, né, afetivos, que ele vai trazer também com a figura da personagem morte. É um livro sensacional. E tem um longo vídeo aqui sobre ele, eu vou deixar recomendado para vocês. Primeiro favorito do ano, abriu com tudo essa lista. Segundo favorito do ano foi o Casas Vazias, da Brenda Navarro, esse aqui publicado pela editora Dublinense, com tradução da Lívia de Orsola. Essa edição que eu tenho é a edição da TEI Curadoria, tem outra edição também no mercado, e essa foi a segunda leitura favorita do ano. Eu li de uma sentada praticamente, foi uma leitura que me pegou totalmente. Aqui a Brenda vai contar a história de duas mães que são mães diametralmente opostas, né? Uma não queria ser e a outra queria com todas as forças, e a gente vai ver todos esses dilemas das duas, que têm vidas completamente diferentes. Uma é de classe média alta, a outra é pobre, e todas as implicações que surgem das condições sociais também e do fato de ser mulher. É uma narrativa magistral, apesar de que ela traz esses temas que são temas políticos contemporâneos, como a questão da maternidade e de ser mulher, ela não esquece a literatura e as frases que ela usa, as construções são geniais, assim. Então foi um livro que me encantou em tudo, em escrita e também nos temas, na maneira como ela trabalha esse tema que já está sendo quase tão banalizado hoje em dia, mas agora ela aqui escreve isso de uma maneira linda e eu fiquei encantada por Casas Vazias, segue sendo meu preferido da Brenda, apesar de que eu trabalhei também no outro livro dela, né, que saiu aqui no Brasil, que é o Cinzas na Boca, mas assim, Casas Vazias foi o primeiro grande impacto e ele não podia faltar nessa lista. E uma das autoras que mais me surpreendeu e entrou pro hall de favoritas desse ano é a Sally Rooney. Eu li 2 livros dela e o primeiro que eu li foi já um grande impacto, ele conversou demais comigo. É o livro Conversas entre Amigos. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Enfim, a autora é publicada pela Companhia das Letras, esse aqui tem tradução da Débora Landsberg, e eu li bem no começo do ano, também em março, e ele foi um livro que me tocou profundamente. É uma história de várias amigas aqui, na verdade, 2 casais, enfim, é bem complicado falar sobre esse livro. Agora eu tô pensando nele, eu tô achando complicado falar, mas eu já fiz uma live comentando muito sobre essa história, por que me marcou tanto, mas eu acho que é um livro que dialoga muito com questões de pessoas que estão entrando na vida adulta, estão entrando nessa questão da relação com os outros, né, e também tem uma coisa que me toca muito, que é o choque geracional, né, então a gente vê pessoas mais jovens se relacionando com pessoas mais velhas e várias questões de insegurança e de dúvidas existenciais mesmo que isso pode gerar. É um livro muito honesto, ela pra mim lembra muito a escrita da Ferrante, no sentido de que a Ferrante expõe as coisas que a gente não quer falar e a Sally também fala. E esse foi o livro da estreia da Sally Rooney e eu achei impressionante e fiquei fã incondicional da autora. Um livro que entrou para essa lista é de um autor que eu já gostava antes, mas que aqui eu fiquei batendo palmas.
sem parar. Eu tô falando do Alejandro Zambra e do seu livro Poeta Chileno, que foi lido no Clube Latinos. Esse aqui é publicado pela Companhia das Letras, com tradução do Miguel del Castillo. E é um calhamacinho que a gente lê devorando, a gente não consegue parar de ler. É um livro que fala sobre fazer um livro, é um livro que reverencia os poetas chilenos, é um livro que vai falar sobre família, sobre paternidade, um livro que é extremamente sensível ao tocar nesses temas que são muito delicados mesmo, e que tem também essa coisa metaficcional. E é para quem gosta de ler sobre literatura, de ler sobre poesia, ou de ler sobre a literatura feita na América Latina, isso aqui é um prato cheio, e é divertido, e é gostoso, e assim, gente, é um livro que eu acho redondo, perfeito. Agora, a curiosidade, né? Logo em seguida de ter lido esse, eu li o Linha Negra, que entrou nessa lista aqui com menção honrosa, e descobri que a autora do Linha Negra é casada com ele. Então, assim, foi muita coincidência, não sabia mesmo, e achei legal de compartilhar com vocês essas curiosidades fofoquinhas. Esse aqui eu acho que não é surpresa para ninguém que acompanhou o canal esse ano, mas eu não posso deixar de colocar na lista o Érico Veríssimo e o seu Incidente em Antares, um calhamacinho também que para mim é a obra prima dele, depois do Tempo e o Vento, talvez, e que talvez seja a obra-prima em vez do Tempo e o Vento, porque ele consolida aqui tudo que ele já tinha feito de bom lá naquela saga. Aqui a gente tem a história de uma cidade chamada Antares, em que um belo dia, durante uma greve dos trabalhadores por melhores condições, acontece uma coisa sinistra, que algumas das pessoas que morreram não foram enterradas e elas decidem se rebelar contra esse absurdo, com essa indignidade que é não ter sido enterrados por causa da greve, e aí todos os podres da cidade vão vir à tona. É um livraço, é divertido, é um livro histórico também, porque ele traz toda a formação ali da cidade de Antares, que vai perpassar a formação do Brasil, o Brasil colônia até o Brasil independente, né? Vai falar também da formação do estado do Rio Grande do Sul e vai falar da política contemporânea, vai chegar no Getúlio Vargas, enfim, toda essa parte do século XX e também da ditadura. E o mais interessante ele foi publicado durante a ditadura e ele critica a ditadura, enfim, coisas que só o Érico consegue fazer. Maravilhoso, redondo, perfeito. Nunca falhou. Mas vocês não acharam que ia ter só romance aqui, né? Tem conto e tem poesia e tem história em quadrinhos também, porque eu não tô fazendo hierarquia entre os gêneros literários e eu preciso comentar um dos melhores livros de contos que eu já li na vida e que eu tinha lido um pedaço no ano anterior e terminei em 2023. Estou falando do Pássaros na Boca e dos Sete Casas Vazias, da Samantha Schweblin, publicado pela editora Fósforo, com tradução do Joca Rainer Terron. Então aqui tem 2 livros e eu tinha começado a ler o Pássaros na Boca no ano anterior e terminei de ler então em 2023, já emendando na leitura do Sete Casas Vazias, e assim, gente, não tem pra ninguém. Eu cheguei a fazer uma live também para falar por que esse é o melhor livro de contos que eu já li dos contemporâneos e por que a Samantha Schweblin é a maioral, então eu vou deixar recomendado para vocês, mas assim, não tem pra ninguém, realmente não tem. Pra mim, Samantha é absoluta contista latino-americana contemporânea. E para falar de poesia, não posso deixar de lado um dos livros que mais me abraçou nesse ano, que foi A Vida Submarina, da Ana Martins Marques. Esse foi o primeiro livro publicado pela Ana, mas foi o último que eu li. Comecei a ler por outros livros, né? Mas esse aqui foi reeditado pela Companhia das Letras em versão pocket e eu amei demais. Tem tudo que eu mais gosto da poesia da Ana aqui, essa coisa de ser concisa, de falar dos objetos pequenos, de conseguir transformar o objeto, falar desse objeto de uma maneira formal ali dentro da poesia, não sei explicar para vocês, mas ela fala de um relógio de uma maneira muito específica, como para contar o tempo da poesia, enfim, ela fala de muitas coisas e eu amei ter lido esse livro, foi um presentaço, me abraçou totalmente. E mais um de poesia, para vocês não acharem que só a Ana figurou aqui, eu fiquei embasbacada por este livro, que é o Mínima Lírica, do Paulo Henriques Brito, poeta brasileiro também, escritor, crítico literário, né, professor de literatura, muitas coisas é o Paulo Henriques Brito, e esse livro aqui me marcou porque fazia tempo que eu não me encantava esteticamente por algo feito em poesia especialmente, né, porque a Ana me toca pelos temas, pelo conjunto da obra, por como ela consegue linkar a forma e o conteúdo, mas esse aqui, a forma e o conteúdo são elaborados muito mais artesanalmente, me pareceu. E aí eu fiquei encantada, eu fiquei batendo palmo pro homem, enfim, melhor livro de poesia que eu li esse ano,
junto com o da Ana, né? Esse aqui não podia faltar na minha lista. E vale dizer que tem um vídeo aqui no canal falando de livros de poesia, os melhores do ano. Tem outro que também pode ser menção honrosa lá nesse outro vídeo, então eu recomendo que vocês assistam. E agora, para ir para outro gênero que é tão importante quanto todos os outros, eu preciso dizer que esse livro aqui foi uma das melhores leituras de 2023 na Sala dos Espelhos. Autoimagem em transe ou beleza e autenticidade como mercadoria na era dos likes e outras encenações do eu, da Liv Stromquist, publicado pelo Quadrinhos na Companhia, com tradução de Christian Liga Rubo. Gente, impressionante esse quadrinho, impressionante como todos os outros que eu já li da Liv, mas esse me tocou profundamente porque é uma questão que me acompanha, nessa questão da imagem na internet. Eu que estou aqui colocando meu rosto sempre aqui no YouTube, mostrando tudo a partir da minha imagem, né? Falando de coisas que eu considero importantes, mas usando a minha imagem para isso, acabou conversando demais comigo. Acho que ela traz reflexões importantíssimas e ela sempre faz referências muito profundas a filósofos, sociólogos e antropólogos, então é um livro que tem profunda base aqui para comentar essas encenações do eu, por exemplo, né? Ela vai também para psicanálise, para falar um pouco sobre isso. Ela vai, como vocês estão vendo, tem uma imagem aqui na capa da mãe da Branca de Neve, da madrasta da Branca de Neve, por que ela é madrasta e não mãe. Ela consegue tratar muitas coisas aqui dentro desse livro e é fantástico. Eu amei demais, favorito da vida também. Agora, voltando um pouquinho para os livros de clubes de leitura, porque eles também são fonte infinita de ótimas leituras, não posso deixar de mencionar esse aqui, lindo, que para mim foi um abraço também, aqui nesse lugar, da Maria José Silveira, escritora brasileira, publicada pela Autêntica Contemporânea. Esse livro é uma fábula, uma luta do bem contra o mal, mas é sobre o Brasil e o que poderia ser o Brasil, o que era o Brasil antes do período colonial, né, e como é possível viver de outras formas mais harmônicas do que a forma da exploração que a gente conhece hoje em dia. É um livro delicado, sensível, singelo, mas que diz muito sobre nós e sobre aquilo que a gente pode vir a ser se a gente viver de uma maneira mais colaborativa. É um livro que para mim é impecável, eu amei totalmente. Esse foi a leitura do Clube Lê Latinos e eu fiquei muito feliz de ter colocado ele no clube porque valeu muito a pena. Outra leitura de clubes que foi uma das mais marcantes para mim é do Clube de Apoiadores. Esse aqui também, assim como o do Érico Veríssimo, né? Esse aqui também a gente leu no Clube de Apoiadores, é o Água Funda, da Ruth Guimarães, escritora brasileira, uma mulher negra que escreveu muito durante o século XX, mas depois ficou apagada. E agora a gente tem essa edição e algumas outros livros dela publicados. Esse aqui saiu pela editora 34 e tem um prefácio de ninguém mais, ninguém menos que Antônio Cândido. E, gente, é um livraço. Já falei também longamente sobre ele aqui, tem resenha. Eu acho que é uma autora que tem que ser lida, tem que ser passada adiante. É uma mulher impressionante e esse livro aqui é o puro suco do Brasil também. E eu fico feliz de ter muita literatura brasileira nessa lista, porque, gente, a gente manda muito bem, né, na literatura. Então tá aqui mais uma super recomendação pra vocês. Mas se vocês acharam que ia faltar Isabel Allende na minha lista, vocês estavam muito enganados. Eu li vários livros esse ano porque, né, sigo mantendo o projeto Isabelita, lendo Isabel Allende em ordem cronológica e tive que escolher algum, né? Então escolhi esse que foi um dos que eu mais tempo passei envolvida, pensando na história depois, também ao longo da leitura. Tô falando do Filho da Fortuna. Já tem live aqui também, muito conteúdo sobre ele, mas é um dos livros que mais me tocou até agora, porque é um romance histórico, vai falar muito do Chile, mas também vai falar dos Estados Unidos, da corrida pelo ouro lá, e dessa imigração que aconteceu em massa por conta dessa corrida do ouro, e como essas histórias muito loucas se conectam, e enfim, é um livro muito diverso, como costumam ser os livros da Isabel, mas esse aqui me pegou de jeito, assim, então não podia faltar uma Isabelita aqui pra gente chamar de favorito também. Agora, esse livro que eu vou comentar com vocês, eu li em versão digital e não poderia deixar de comentar aqui o e-book porque é um dos livros que mais me marcou e me deixou pensando muito. É um dos livros que a gente leu no Mujer Latina, que é o meu grupo de leitura e conversação em espanhol, é uma turbinha que eu tenho de leituras que a gente faz e depois discute semanalmente. É o livro Helena Sabe, da Cláudia Pinheiro, que é uma escritora argentina. Gente, esse livro me perturbou, me marcou.
me instigou na leitura, e é um livro que tem uma história completamente diferente de tudo que eu já tinha lido até então. É uma história de uma mulher e da sua filha. A Helena é uma mulher que tem Parkinson, que sofre Parkinson, e a filha dela morre, e aparentemente é um suicídio, mas ela tá convencida de que não é, e ela vai investigar, só que ela tem Parkinson, e ela tem uma série de limitações na vida, na locomoção, enfim, na sobrevivência mesmo. A filha era quem ajudava, né? Então, ela vai tentar mostrar que ela sabe que a filha não se matou. E assim, a maneira como o livro se constrói, a estrutura narrativa, as reflexões sobre doenças, sobre maternidade, que ela traz, maternidade desejada e indesejada, são impressionantes. O livro é construído para instigar a gente, assim, e ele foi adaptado para o cinema, inclusive já está na Netflix, vocês podem assistir a história se vocês quiserem, mas é um livraço, eu amei demais essa experiência também e não podia deixar de citar aqui. A lista está quase acabando, mas ainda preciso citar aqui para vocês um dos livros mais importantes desse ano, que assim, foi uma grande surpresa pra mim. Eu esperava gostar, mas não esperava amar do jeito que eu amei. E eu tô falando do Reino Transcendente, da Yaa Gyasi, que é uma escritora de Gana, ganense. E esse aqui tem tradução da Valdéia Barcelos. Esse livro eu li também em leitura conjunta com um clube que eu participo. Mas, gente, assim, impressionante as reflexões que esse livro traz sobre religião, sobre dor, luto, perda familiar, né? E sobre medicina também. Ela consegue juntar tudo isso no mesmo livro. O livro conta a história de uma moça que se torna médica, uma moça ganesa também, que vem para os Estados Unidos. Eu tô falando como se eu estivesse nos Estados Unidos, né? Deus me livre. Mas que vai para os Estados Unidos e lá ela vai estudar, enfim, e a família dela vai passar um monte de perrengue. E assim, o pai que vai embora, volta para o seu país, não aguenta, a mãe que tem que criar os filhos sozinha. E ela tem uma relação muito intensa com a sua mãe, ao mesmo tempo que ela também tem uma relação intensa com o irmão, um irmão que morre, e ela vai tentar, de certa maneira, resgatar esse irmão através do seu trabalho na medicina. E vai trazer muitas reflexões sobre isso, sobre as pesquisas científicas, sobre o pertencimento a uma família, né? Quem sou eu em relação à minha mãe? E também ela vai fazer muitas reflexões sobre o papel da religião, né? O quanto uma religião pode influenciar na vida das pessoas, especialmente de mulheres, especialmente mulheres negras e imigrantes. Enfim, é um livro profundíssimo, amei demais, não podia deixar de citar aqui essa obra-prima da Yaa Gyasi. E por fim, uma HQ, na verdade uma novela gráfica, sei lá, que eu li ao longo do ano, fui lendo aos pedaços porque eu não conseguia dar conta da profundidade dela de uma vez só. Foi essa obra aqui, Palestina, que é um conjunto de HQs publicadas pelo Joe Sacco. Aqui no Brasil saiu pela editora Veneta, com tradução de quem, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Com tradução de Cris Siqueira. Tem um longo prefácio bonito do Eduardo Said, que é um dos grandes pesquisadores que a gente tem sobre o orientalismo, sobre a Palestina. É um palestino que morava nos Estados Unidos, é um grande estudioso das áreas das ciências humanas. E, gente, essa HQ, se é que dá pra chamar assim, é incrível, é de uma profundidade impressionante. E esse livro é o resultado da pesquisa do Joe Sacco, que é um jornalista estadunidense, que foi para a faixa de Gaza na época da primeira intifada, na década de 90 ainda, quando começaram a acontecer as primeiras revoltas dos palestinos contra os israelenses, que estavam ali cada vez mais tirando o seu território, demolindo suas casas, invadindo, prendendo as pessoas, enfim, né, uma loucura. E aí ele fica lá alguns meses e escreve muito sobre isso. Ele consegue ouvir tanto palestinos quanto israelenses, e ele vai trazer as duas versões, ele vai trazer as contradições, os conflitos, né, os motivos iniciais desse conflito e o que ele foi se tornando depois com o tempo, a questão discursiva, como é importante, né, a da dominação de Israel. Então, é um livro de muito respeito e de um trabalho jornalístico de peso que eu recomendo para todo mundo que quer entender mais essas questões
com a suspensão do juízo, tá? Isso aqui não é uma guerra, uma coisa de futebol. Eu sou Flamengo, tu é Fluminense, eu sou Inter, tu é Grêmio. Não é isso. É uma questão de entender muito mais além daquilo que a mídia nos entrega. E ele faz isso perfeitamente. Ele vai lá e escuta as pessoas e reproduz aqui os seus relatos de uma maneira muito honesta, muito sensível, né? Lembrando sempre que são humanidades que estão aqui por trás. Então, ele tem um traço que eu gosto muito também. Acho perfeito, assim, e é um livro que eu fui lendo aos poucos porque realmente ele exige bastante da gente, mas vale muito, muito a pena ser lido, né? E eu sinto que valeu a pena ter lido porque foi uma das mais incríveis coisas que eu conheci em 2023. E é isso, gente. Foram todas essas leituras incríveis. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de comentar também as leituras que vocês fizeram, quais livros se tornaram favoritos por aí, porque eu adoro saber. E a gente segue comentando os livros por aqui, segue falando de leituras e coisas maravilhosas, porque é para isso que estamos na internet. Muito obrigada pela companhia. Ao longo de todo esse ano também, para quem está aqui há mais tempo, muito obrigada sempre por assistir, por comentar, por conversar comigo. Eu espero que a gente siga juntos aqui pra frente, juntas também, e que a gente tenha sempre boas indicações para fazer uns aos outros. Essa é a ideia, falar de livros impressionantes, importantes e que façam a gente pensar mais longe, né? É isso, gente. Muito obrigada pela companhia ao longo de todo esse ano. Um feliz ano novo para todo mundo que me acompanha, que 2024 traga ótimos livros pra gente e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.